E de repente, mais do que do riso se fez o espanto. Isso seria pouco, muito mais, muito mais. De repente, das fezes fez-se as pústulas, e das pústulas fez-se um mar de lama, e do mar de lama se fez uma invasão generalizada de crápulas, e dos crápulas se fizeram outras coisas, e eram tantas que ninguém mais conseguia decifrar, e tudo aquilo que tentava interpretar, explicar e até mesmo condenar foi sendo atropelado. E as fezes correram pelas ruas, e as ruas se encheram de lama, e a lama invadiu as casas, e as casas sentiram o cheiro, e o cheiro se fez cada vez mais forte, e era o cheiro de tudo, o cheiro da corrupção, o cheiro da morte, o cheiro nefasto, terrível, insidioso da podridão. E a podridão era considerada normal, e ela dependia de quem fossem os podres, e aquilo que era para ser condenação se transformou rapidamente em absolvição, e os meios que eram para culpar foram cada vez mais sendo culpados. E assim, a cada dia, o que parecia a libertação se transformou em nova condenação. E todos aqueles que acreditavam, enfim, num caminho para a redenção, viram que não tinha jeito, que o regime era mais forte, que ele era sempre capaz de se regenerar e que todos aqueles que acreditavam na porta de saída viam que tudo estava fechado. E nesse regime, nesse sistema, nessa ordem absolutamente intransponível, se fez ver que quem mandava era sempre o mesmo poder. Então se poderia dizer assim, naqueles tempos, que são os nossos, a corrupção empoderava. Melhor, vamos dizer assim, o poder corrompe e a corrupção empodera. E aí se tiraram os meios e tudo aquilo que possibilitava descobrir passou a ser evitado, porque a ordem agora era encobrir. E então, bem alto, bem forte, alguém gritou: é preciso estancar a sangria. Mas não era uma sangria de sangue, era uma sangria de pústulas. Era uma sangria de fezes, era uma sangria de lama, era uma sangria simplesmente a sangria maior, a sangria da corrupção. E assim chegamos aos nossos tempos, esses tempos em que a corrupção corre solta. E se alguém quiser um outro nome, basta dizer, eram os tempos do governo de Michel Temer. E assim se acabou. Acabou-se o que era doce, se algum dia foi doce, e tudo continua como sempre foi, para a gaude e glória daqueles que sempre tiveram o poder e que sabem que por muito tempo ainda o terão. E assim se foi, e assim se acabou. E quem não viu, quem não sabe, quem não pressentiu, pode abrir a janela e sentir o cheiro.